Fala galera, hoje a gente está aqui para resolver mais uma questão do Enem de 2018 agora, questão 159. Vamos ler comigo? A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100, o terceiro a 120 e assim sucessivamente. Eu vou estar grifando aqui as informações importantes, beleza? Então, o primeiro vai ser colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 e o terceiro a 120 e assim sucessivamente. Sempre mantendo uma distância de 20 metros, informação muito importante, entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Aí ele fala que a prefeitura pode gastar no máximo 8.000 por poste colocado. Ele pergunta, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então vamos aqui pensar com a tia Carol. Eu vou desenhar aqui uma praça, né? Então eu vou chamar isso aqui de P de praça. E aí a gente tem o seguinte, o primeiro poste vai ser colocado a 80 metros. Então a gente tem aqui nosso primeiro poste que está a 80 metros. O nosso segundo poste está a 20 metros desse primeiro poste, né? Então ele falou que está a 100 metros da praça. Então aqui vou botar 100. E o próximo vai estar a 20 desse poste e 120 da praça. E assim sucessivamente. Galera, o que você percebe com esses números aqui, ó? De 80 para 100, ele nos disse que aumentou 20. Aumentou 20. E daqui para cá, aumentou 20 também. Concorda comigo que essa sequência de números ela vai chegar ao fim, né? Porque o último está a 1.380 metros. Então, a gente tem o seguinte. A gente tem o número 80, depois a gente tem 100, depois a gente tem 120, e aí eu não sei quantos tem, mas eu sei que uma hora acaba no 1.380, que é o último poste, beleza? Que ele tem que ser colocado. Como é que a gente chama uma sequência de termos onde sempre está aumentando 20? Sempre o número, o 100 é 80 mais 20, o 120, 100 mais 20. Então o próximo é sempre o anterior mais a razão. Lembrou de alguma coisa? Ela mesma, a bonita progressão aritmética. Carol, e se fosse multiplicação? Se estivesse dobrando, seria progressão geométrica. Lembra? Quando está a multiplicação, está multiplicando. Então, é progressão geométrica. Agora, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que é o termo geral dessa progressão aritmética. Vocês lembram da fórmula? É aquela assim, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Carol, mas o que é esse R? O que é esse A1? Ó, A1 é sempre o primeiro termo. O N é a quantidade de termos. No caso, nessa questão, eu não faço a menor ideia quantos termos tem. Eu quero descobrir para saber quantos postes tem. A razão é quanto que está aumentando. Se fosse lá na progressão geométrica, seria o quanto que está multiplicando. E o AN é o último termo, né? Ou o termo que você quiser. Se você quiser o A3, então eu quero o A3. Agora, se eu botar o AN, ou o N eu não sei, eu quero, no caso, o último. Então, vai ser 1.380, que é o último termo. Então, vamos lá. O AN, que é o último termo, eu vou substituir aqui, ó, 1.380. O meu A1 é o primeiro termo, que é 80. Agora, o N eu não faço a menor ideia, só que a razão eu sei que é 20. Então, vamos resolver isso aqui comigo. Eu posso passar esse 80 lá para o outro lado? Posso. Ele está somando, vai passar para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, vai ficar 1.380 menos 80. Então, vai dar 1.300. Pois já matei aqui um bom problema, certo? Aí, vai ficar N menos 1 vezes 20. Carol, posso simplificar esse cara aqui com esse cara lá do lado? Pode. Você tem como dividir os dois lados por 20, ou então, para facilitar a nossa vida, cortar esse zero aqui, ó, com esse zero aqui. Se o 20 está multiplicando, o N-1, não tem problema você cortar. Se estivesse somando, aí não poderia. Mas como não está multiplicando, não tem problema. Então, quem ficou aqui? 130 igual a N-1 vezes 2. Ainda posso simplificar esse cara aqui com esse cara aqui? Posso. 130 dividido por 2 dá quanto? 65. Então, 65 é igual a N-1. Olha como é que facilitou a nossa vida. Vou jogar esse menos 1 para o outro lado. Se ele está diminuindo, ele vai passar para o outro lado somando. Então, N vai ser 65 mais 1, 66. Então, o que a gente achou aqui?
a gente achou a quantidade de postes que essa prefeitura vai ter que colocar para colocar dessa praça até a cidade rural. Só que cada poste, ele gasta quanto? A prefeitura? R$8.000. Então a gente tem que fazer 8.000, certo? Vezes 66. Para fazer essa conta, eu vou fazer 66 vezes 8, que vai dar 528, e vou acrescentar 3 zeros. Então, para fazer esses 66 postes, ele vai gastar R$528.000. Eu não conseguiria imaginar uma pessoa gastando R$528.000 em poste. Mas é isso que a gente tem para hoje, né? Então essa foi a questão do Enem de progressão aritmética. Se você não entender alguma coisa, comenta aqui que eu te ajudo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, cara, se inscreve aqui no meu canal e acompanha todos os meus vídeos. Beijo, até a próxima.